Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Ana Lúcia e hoje a aula de arte nós vamos aprender um pouquinho sobre artes visuais. Todas as aulas eu fico falando essa palavra e que é isso, professor? O que são artes visuais? Então a gente vai entender um pouquinho o significado e o que realmente é arte visual. Essa aula de hoje vai para os estudantes do primeiro ao terceiro ano. Vamos começar? Então, o que são artes visuais, que a gente fala tanto nas aulas? São várias maneiras de expressões visuais. As cores e as formas são os principais elementos de apreciação das suas manifestações. O conceito de arte visual está relacionado ao ato de visualizar. É aquilo que a gente pode ver, ou seja, a apreciação acontece por meio da visão. Por isso que chamamos as artes que são visuais de arte visual. São aquelas artes que a gente consegue ver, apreciar através dos olhos. Ok? Vamos conhecer quais são essas artes, quais são os tipos de arte que se classificam, que a gente pode chamar e considerar artes visuais? Primeiro, quadrinhos, né? Que eu sei que vocês gostam das histórias em quadrinhos, que também são conhecidas como HQ, né? Que são as iniciais. H de história e Q de quadrinhos. Então, a arte de narrar histórias através de desenhos e textos, em sequências, dentro de quadrinhos que normalmente estão na horizontal, né? Imagina uma linha deitada. Então, os artistas eles utilizam diversos recursos para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, balões, que vêm com os textos escritos dentro. Outro recurso bastante utilizado são onomatopeias. Talvez vocês já estudaram ou vão estudar, que são as palavras que expressam sons, tá certo? Como aparece alguns aí nesse slide pra gente. A gente vê algumas onomatopeias aqui como bum, bam, vrum, né? São palavras que elas vão demonstrar sons, que elas vão expressar os sons. São muito usados nas histórias em quadrinhos, além dos balõezinhos, tá certo? Então, essas histórias em quadrinhos que vocês leem aí em casa, que tem essas revistinhas aí, que a gente chama de gibi, são um tipo de arte visual. A gente pode ver e apreciar. Outro tipo de arte é a arte digital, que eu sei que vocês assim gostam muito, se identificam muito com elas. Considera-se arte digital qualquer tipo de arte que seja produzida através de meios eletrônicos, como o computador, notebook, tablet, smartphone, entre outros, para a produção de pinturas, desenho, pixel, artes, animações e etc. Ou seja, qualquer arte que tenha um formato digital. A gente vê aí do filme O Bom Dinossauro, né? Que a gente vê aí a animação do filme, porque os desenhos são feitos através de aparelhos eletrônicos, para que essa arte seja elaborada. E a gente vê aí essa arte com movimento, eu consegui para vocês. Vamos conhecer outra, a gente viu quadrinho, arte digital. Próxima, colagem. A gente já viu essa arte visual em outras aulas. A gente estudou até um artista que ele usava especificamente a colagem, né, depois que ele ficou doente, que foi o Matisse. E a gente trouxe aqui uma obra dele, chamada A Piscina. Então, o que é a colagem? É a técnica que combina diversos materiais como papel, recorte de jornal ou tecido, colado sobre um suporte, que pode ser ou não uma tela. Para Henri Matisse, um artista que a gente já estudou, a colagem era como desenhar com as tesouras. Por isso, Matisse ficou conhecido como o pintor das tesouras, porque ele usava muito a colagem. Depois que ele ficou doente, ele ficou usando essa técnica. Então, colagem é uma arte visual também. Vamos para a próxima? Desenho. Vocês gostam muito aí de desenhar, né? Criança ama desenhar. Então, o desenho é toda a produção e representação artística de obras formadas por linhas, pontos, de formas bidimensionais. Nós vemos aqui dois tipos de desenho, né? Tem um desenho bem realista, do Harry Potter, e tem um desenho de uma boneca, como se fosse a mão de uma criança fazendo. Ok? Então, o desenho ela também é uma arte visual. A gente pode apreciar o desenho através da visão. Outra arte visual, a pintura, que a gente já falou um pouquinho sobre os pintores brasileiros que trabalham essa arte. Então aqui eu trago duas telas
de dois artistas que a gente já conheceu. A primeira tela é a do Militão, né, que trabalha aqui as brincadeiras, e a outra tela é de Matisse, quando ele ainda pintava, que é o Gato e os Peixes Vermelhos. O que é pintura? É a técnica de aplicação de pigmentos em superfícies, a fim de colorir, que pode ser profissional ou amadora. Não é só considerada pintura se for um artista famoso que fizer. Uma pintura que foi feita por nós, por mim, por vocês aí em casa, também é pintura. Se você usar uma pigmentação que pode ser tinta, ou pode ser, tem algumas pessoas que fazem pigmentação a partir de barro, terra, carvão, com água e faz aquela cor e consegue pintar a tela ou o papel. Então qualquer pigmentação que você use para conseguir a cor e colorir alguma coisa é tido como pintura, ok? Então nós vemos aqui duas pinturas de dois artistas já renomados, profissionais. Mas o que a gente faz em casa, se a gente usa uma pigmentação e se a gente tenta fazer uma imagem que a gente quer passar uma mensagem, também é considerado pintura. Gravura. A gravura, ela consiste na técnica onde o artista ele imprime várias cópias mediante uma matriz artesanal, que pode ser feita de madeira, de borracha, de plástico. É muito comum se usar a madeira, né? Onde eles talham o desenho e depois eles vão imprimindo esse desenho em várias folhas diferentes, fazendo várias cópias. É muito usado na xilogravura. Quem aí já leu literatura de cordel, já viu o cordelzinho, que é aqueles livretinhos que antigamente eram pendurados em cordões na feira, mas hoje em dia a gente encontra nas livrarias, na escola as professoras trabalham muito. Já tiveram algumas aulas aqui que eu vi, as professoras assistiam, ela assiste as aulas também, viu? Fico de olho. E eu vi que as professoras trabalharam cordel, né? Tanto a história do cordel como você produz o cordel. Então no cordel sempre é muito usada utilizada a xilogravura, que usa essa técnica de artes visuais. Eles fazem uma base de madeira e eles vão imprimindo em vários cordéis a mesma imagem, ok? A gente vê aí uma xilogravura de J. Borges, que é pernambucano, e a gente vê uma xilogravura aqui feita de um gato sobre a madeira, ó. Ele pegou a madeira e imprimiu a imagem na folha, ok? Outra arte visual que eu sei que vocês gostam muito, eu amo, que é o cinema. A gente agora, né, por causa da pandemia, tá aí meio parado, só cinema só em casa mesmo. É a técnica audiovisual de produção de imagens em movimento, como os filmes e documentários, né? Então, a gente não vai ver imagem parada, mas ela vai estar em movimento, por causa da técnica que é usada no cinema. Próxima arte visual, a fotografia. Fotografia é arte, professora? A gente já viu que fotografia é arte. E hoje a gente está vendo que ela é uma arte visual. É o processo de produção de diversos tipos de imagens, com variadas finalidades, com o fotojornalismo ou a fotografia artística, né? A gente vê muito aparecer a fotojornalismo nos jornais, né? Quando tem a notícia, sempre do lado da notícia vai ver uma foto ilustrando aquela notícia. E também muita gente usa a fotografia como arte, né? É mais uma fotografia que é usada realmente para passar uma mensagem e vai ser muito mais elaborada, vai ter um cenário, aquela coisa toda. Então a fotografia é um tipo de arte visual. Nós temos também a escultura, que é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo, total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar o material. Tem a fundição, tem a moldagem e tem o entalhe. A fundição é quando derrete o metal e coloca numa forma para que a escultura seja feita. Então, fundição é a técnica de derreter qualquer metal e colocar numa forma para que consiga se fazer a escultura. Já na modelagem, você vai pegar algum material maleável, por exemplo, o barro, e você vai moldar, por isso que chama modelagem. E tem também o entalhe, que é quando você usa madeira. Você pega a madeira e vai usar uma ferramenta para esculpir aquela madeira, então a gente chama isso de entalhe. Então são 3 técnicas que são usadas para produzir esculturas. Então a gente vê aqui, ó, um artista entalhando uma madeira e vê uma escultura de barro. Vamos para a próxima arte visual.
Eu queria falar, na verdade, com vocês aqui um pouquinho, já que a gente viu algumas artes visuais aqui, existem diversas, viu, gente? Só que a aula da gente é curtinha, então a gente viu alguns tipos de artes visuais e eu trouxe a explicação para vocês entenderem. Então vocês vão poder identificar, quando vocês virem uma arte que pode ser apreciada através da visão, ela é arte visual. As artes visuais na escola, qual a importância disso? Por que a gente está falando disso numa aula de arte? Por que a gente tem que estudar arte na escola? Né? Isso realmente é importante para a gente? Vamos ver um pouquinho? O uso das diversas formas de linguagens visuais contribui para despertar a sensibilidade estética, ou seja, a gente aprender a ver a beleza das coisas que a gente não via. E também ela estimula a criatividade das crianças durante o processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente está aprendendo, a arte visual, ela faz com que as crianças possam estimular a criatividade e facilita isso no processo de aprendizagem. E elas são formas de linguagem importantes para a expressão, a comunicação humana. E isso já justifica a sua presença no ensino escolar, ok? Então, professora, a senhora falou tanto aí, então vamos resumir. Ou seja, quando a gente estuda arte na escola, a gente estimula a nossa criatividade, que é a habilidade de criar as coisas, não só copiar o que as outras pessoas estão fazendo. Então a gente vai estudando o que as outras pessoas fazem, aprendendo a apreciar diferentes tipos de arte, diferentes tipos de técnica. Isso faz com que a gente desenvolva a nossa própria habilidade de criar também uma forma diferente, a nossa própria forma de fazer. Isso também estimula na gente a forma de se expressar, a habilidade de se expressar. A gente começa a ter um canal de expressão para que a gente possa expressar os nossos sentimentos, uma mensagem que a gente queira passar, ok? Então, essa é a importância da gente estudar arte. Então, vamos relembrar rapidinho o que a gente aprendeu? A gente viu hoje o que são artes visuais, tipo de artes e o que é considerado artes visuais. E a gente também viu a importância das artes visuais na escola. Desafio. Mostrar aqui rapidinho para vocês o desafio de hoje. A gente viu sobre gravuras. Então, o que a gente vai precisar na aula de hoje? A gente vai precisar aqueles pratinhos que vem com carne, né? Às vezes calabresa, queijo que a mãe compra no supermercado. Não vai pro lixo mais, vamos guardar, tá certo? A gente vai precisar de um pratinho, pode ser esse tipo ou pode ser esse aqui branquinho, tanto faz. A gente vai recortar, tirar a borda, porque na parte do fundo vem uma saliência que vai atrapalhar. A gente vai usar essa parte de dentro, tá certo? Então a gente vai cortar, se quiser deixar entreiro para fazer um desenho maior, pode. Eu cortei para fazer um desenho menor, tá certo? Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. A gente vai precisar de uma esponjinha. Aqui no desenho, quem tiver, tem uns tipos de pincelzinho, que ele vem com a esponjinha que passa, eu não tinha. Então a gente pode usar também essa esponjinha, tá certo? E a gente vai usar uma caneta, pode ser um lápis também. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o desenho, certo? Como o isopor, ele é bem maleável, quando você desenhar, o desenho vai ficar fundinho, né? Aí o que acontece? A gente vai poder imprimir esse desenho várias vezes. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar um pouquinho de tinta. Vou usar aqui na tampa mesmo. Você pode colocar num pratinho, mas eu vou usar aqui mesmo. Então a gente vai, ó. Certo? E eu vou colocar essa tinta assim, ó, só com pequenas batidinhas. Sobre toda a superfície do desenho, cobrindo todo o desenho. E depois eu vou fazer como se fosse um carimbo na folha. Aí eu vou apertar a parte de trás e retirar com cuidado. Aí o que vai acontecer? Eu vou conseguir imprimir o meu desenho na folha. Isso eu vou poder conseguir, aí passo novamente a tinta e consigo imprimir esse desenho várias vezes. Por isso a gente chama da técnica de gravura, tá bom? Então vocês vão poder fazer em casa. Então esse é o desafio que eu deixo para vocês hoje. Guardem aí um pratinho, peça a mãe para guardar o pratinho. Com a caneta vocês vão fazer o desenho e produzam aí
uma gravura pra gente, uma estilogravura pra gente? Essa aqui a gente chama de, eu estudei na internet, eles estão chamando popularmente de isogravura, porque eu uso isopor, tá certo? Mas imita a técnica da estilogravura, ok? E esse é o desafio que eu vou deixar para vocês hoje. É vocês produzirem sua própria gravura em casa usando um papelzinho de isopor. Não é tão difícil, né? Dá para fazer. Então guardem aí o papelzinho, o pratinho de vocês e façam, caprichem no desenho, façam uma gravura bem bonita. E eu espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Espero vocês na próxima aula de arte.